Então a primeira praga, a água em sangue, né? A transformação do Nilo, né? Todas as águas em sangue causou desonra ao deus Nilo, que era um deus, né? Ape. A morte dos peixes foi também um golpe contra a religião do Egito, pois certas espécies de peixes eram realmente veneradas e até mesmo mumificadas. Esse aqui é a face, né, do deus Nilo, o deus Ape. Então, primeira praga, Deus está mostrando que ele é superior a esse Deus. Está mostrando para quem? Para Faraó, para os egípcios, mas principalmente para o povo hebreu. Bom, mas mesmo assim, falou assim, bom, você transformou, mas os meus feiticeiros fazem a mesma coisa, né? Então daqui a pouco isso passa. Bom, demorou 7 dias, né? E aí Faraó chama, porque não ia nunca mais, Faraó chama Moisés e pede para acabar isso, né? Aí vem a segunda praga. Aí o Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhes assim: diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: digarão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles as rãs. E assim fez Arão, né? E as pragas vieram, subiram as rãs sobre a terra do Egito. E aí Faraó manda chamar Arão e diz: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim, do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Faraó, ao Senhor. Então Moisés disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, e por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Quer dizer, o camarada tá lá com as rãs, né? Com aquela praga toda. Aí Moisés falou assim: tá bom, você me fala quando que você quer que eu ore para que isso saia, né? E você deixa o meu povo ir. Ele falou: amanhã. Quer dizer, você tá numa desgraça total. Aí você fala: não, mas deixa para amanhã. Né? Foi isso que ele diz. Então, o que é a segunda praga? A rã, ela é um símbolo da fertilidade e do conceito egípcio da ressurreição. Era considerada sagrada para a deusa Rã Repti. Assim, a praga das rãs trouxe desonra a essa deusa. O que Deus está fazendo? Essa aqui é a deusa, a cabeça de rã. O que Deus está fazendo? Está mostrando que esses deuses não têm poder algum. E o que os egípcios faziam? Quando aconteceu a primeira praga, eles oravam ao deus Nilo. E o deus Nilo não fez nada, não conseguiu fazer nada, né? Foi Moisés que teve que orar para que as águas do Nilo voltassem a ser águas. Quando foi com a rã, a mesma coisa, né? Então tá bom, tá, amanhã. Ah, mas todo o Egito, inclusive o povo hebreu, tinha as rãs? Não. Só o povo egípcio que tinham as pragas, apesar dos hebreus, os hebreus talvez até cultuarem os deuses. Mas Deus estava fazendo justamente isso. Olha, esses deuses que vocês cultuam não têm poder algum. Quem tem poder sou eu, né? E aí então, ok, né? Moisés, na manhã seguinte, Moisés ora e as rãs vão embora. Bom, 12. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos.
E aí tá. Bom, no 15. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Quer dizer, Moisés foi lá reivindicar e falar, então, meu povo pode ir. Não, não pode. Né? A gente já está legal, já está bem, não, vocês não vão sair daqui. Tá bom. Aí Moisés fala, então, não vem mais uma, né? Aí Deus manda de novo, né? Moisés e Arão ir, estender a vara e falar, olha, então, vai vir sobre vocês uma praga de piolho, né? E todo o pó da terra e do Egito vão se transformar em piolhos. Terceira praga, né? O que eram os piolhos? Então, a terceira praga resultou em os sacerdotes magos reconhecerem a derrota, quando se viram incapazes de transformar o pó em borrachudos por meio de suas artes secretas. Atribuía-se ao deus Tote a invenção da magia ou das artes secretas, mas nem mesmo esse deus pôde ajudar os sacerdotes e os magos a imitar a terceira praga. Por quê? Porque eles oravam, né, eles rezavam ao Deus para que o Deus pudesse fazer a mesma coisa e falar, não, o teu Deus fez a água virar sangue, o meu Deus, Nilo, também faz. O teu Deus fez vir rãs do Nilo e de toda parte, a minha deusa também faz. Aí chegou na terceira, que é do pó, viravam-se piolhos, o deus Tote não conseguiu fazer. Né? E aí os magos, não, a gente não consegue fazer com que isso aconteça, o deus Tote está nos castigando. Eu quero que vocês prestem atenção, né? Depois isso vai nos slides, que cada um carrega um símbolo, né? Principalmente esse aqui. O que é isso daqui? É a cruz tal. Tá? Bom, e aí então, né? Vamos lá. Os magos disseram ao faraó, né? O coração que não conseguiam dispersar, inclusive, os piolhos e nem fazer com que os piolhos se multiplicassem como fez Deus. E os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, aí vai. Depois o Senhor disse a Moisés, levanta-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe assim, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e a casa dos seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que eles pareçam sacrilégio, isso não o levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. E disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. E Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moças deixarão o faraó, teus conselheiros e o teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer os sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó, orou, e o Senhor atendeu o seu pedido.
As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros, seu povo, e não restou uma só mosca. Mas dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Bom, quarta praga, as moscas. Então, a linha de demarcação entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus veio a ficar nitidamente traçada, que era a terra de Gósen, né? Enquanto enxames de moscões invadiam os lares dos egípcios, os israelitas da terra de Gósen não foram atingidos. Deus algum pôde impedi-lo, nem mesmo Ptah, criador do universo, ou Tote, senhor da magia. Tá? Então esse era o outro Deus que eles oravam, tal, que era para o senhor da magia, o senhor criador do universo, enfim. E os deuses não respondiam, né? Bom, e aí vem então, o faraó diz, não vai sair ninguém, tá bom. Então vem a quinta praga. Aí, de novo, né, o Senhor manda Moisés ir até o faraó e dizer para que o faraó deixe o povo hebreu prestar culto, né, e se ele continuar impedindo, ele vai trazer uma praga terrível nos rebanhos, nos jumentos, assim, em toda a criação, né? E o Senhor estabeleceu um prazo, falou assim, até amanhã, todo o teu rebanho vai morrer, menos os rebanhos dos hebreus. E o Senhor estabeleceu um prazo, amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor fez, todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. E o faraó mandou constatar, verificar realmente se algum animal dos israelitas havia morrido, e não havia. E mesmo assim, ele não deixou o povo sair. Mas isso já era a propósito de Deus, né? Então a praga, né, seguinte, que foi a peste no gado, e humilhou deuses como Serafis, ou Apis, deus sagrado do Mênfis, do gado, a deusa vaca, Hathor, e a deusa Cel, Nuti, imaginada como uma vaca, com as estrelas afixadas na sua barriga. Todo o gado do Egito morreu, mas nenhum morreu em Israel. Então, estão aqui, né? Essa aqui com cabeça de boi, de vaca, a deusa, né? Hathor, e a deusa Nuti, que era uma vaca. Bom, aonde que ainda se venera isso aqui? Tem outro nome, mas está lá, né? Na verdade, na Índia, tem mais de 2.000 entidades, 2.000 deuses. É segmentado os deuses deles, né? Que a gente conhece, assim, os deuses mais, o deus elefante lá com o seu nome, a Shiva, né? E a deusa vaca. Então, de novo, né? Nenhuma praga atinge os bois, né? Os gados, enfim, os animais dos hebreus, mas a peste atinge todos os animais do Egito, né? Para novamente mostrar que os deuses dos quais eles oravam, dos quais eles rezavam, dos quais eles prestavam culto, não podiam fazer absolutamente nada. Né? Então para que Deus você está se colocando? Um Deus pagão, né? Um Deus que não fala, que não ouve, um Deus criado na tua cabeça, ou um Deus que não tem imagem? Porque Deus não tem imagem, né? Porque quando Moisés está lá na sarça, você fala, mas quem é você? Qual que é o teu nome? Ele fala assim, eu sou. Né? Eu sou o que sou. Eu sou. Né? Ou seja, é o máximo do máximo. Né? Assim, eu sou. Você imagina assim, vamos pegar nós humanos. A gente não consegue falar, eu sou. Eu sou. Porque a gente não tem essa grandiosidade, a gente tem essa divindade, né? Eu sou o cara. Né? Assim, eu sou o magnânimo, posso tudo e todas as coisas. Ele pode, ele é o criador de tudo.
Então, e às vezes, muito que se diz cristão, não acredita e não ora ao Deus. Esse Deus eu sou. Ora aos deuses. Sim. E fabrica deuses. Ah, mas que deuses? Então, vamos lá. Quem é o Deus da sua vida? Não, é Deus. Não, quem é o Deus da sua vida? A quem você presta culto? Como assim? Então, a quem você se dedica mais? E nós criamos deuses. Criamos? Criamos. De que forma? O dinheiro é um Deus. Trabalho, às vezes, trabalho é um Deus. Um filho, marido. Ah, mas se cria... Não. Uma coisa assim, nós vamos ver, né, em Deuteronômio, os mandamentos. E o primeiro mandamento que Deus coloca, primeiro, acima de todos, é adorai o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Então, eu amo meu filho, mas adoro primeiro a Deus. Amo meu trabalho, mas adoro primeiro a Deus. Né? Eu gosto muito de ganhar dinheiro porque eu preciso, mas isso tudo é consagrado ao Deus. Que Deus? Esse Deus que me deu essa oportunidade. E não ao Deus que eu creio. Ele é o último, né? Na sequência. Ele é o último. Não é a primícia, né? Então quem é esse Deus? Justamente por não ter uma imagem, eu acho. Então, talvez. Meu ser humano precisa de totem. Aí, assim, olha, nada contra e nada a favor. Vai nas igrejas, eu já vivi muito isso, hoje não creio em nada disso, mas... então, é a rosa consagrada, é a arca da não sei o quê, é o cajado do poder, é a água benzida não sei das quantas, é totens, amuletos, deuses, o lencinho de Paulo. Meu Deus. É isso. Da onde vem isso? Os templos hoje trazem o que está lá no passado, trazem essas coisas do passado, trazem esses totens, fazem rituais. Então, em vez de você colocar a tua fé, a tua esperança, o teu crer no Deus, você coloca no totem. Não, porque esse lencinho, se você colocar debaixo do travesseiro, ele vai não sei o quê. Ah, porque se você der tanto, né? E pão, se você der tanto, né? Deus vai fazer você enriquecer, vai fazer você prosperar, e passa pelo vale do sal, e passa pela fogueira santa, e passa pelo fogo do consumidor do não sei o quê, e faz consagração. É muito louco. Ah, mas foi o que eu disse, tenho nada contra e nada a favor. Né? Então, cada um sabe aonde, como diria minha mãe, aonde amarra o seu burro. Mas depois não pode reclamar. Sim, Deus deixa claro. A idolatria né? É uma coisa muito clara. Então, o povo hebreu, olha só, é um povo hebreu, um povo consagrado a Deus. Eles faziam cultos a esses deuses, assim como os egípcios. E isso não está distante de nós. Mas é uma história lá de 5.000 anos atrás. Não, é uma história de agora. Só mudou o personagem. Mas continua sendo a mesma coisa. E aí você diz assim, então eu estou escravizado. Começa a pensar agora na vida, assim, estou escravizado. Eu estou no Egito. Tá. E Deus tem mostrado algumas coisas. Assim como ele mostra para o povo. Só que quando você sai do Egito, você vai para o deserto.